e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então entenda, então a revelação é de Jesus Cristo. Porque assim, nós temos que entender alguns pontos. Muitas pessoas, quando vão estudar o Apocalipse, se encantam com as 7 cartas, se encantam com o trono de Deus, se encantam com os selos, com as trombetas, com as taças, e esquece da revelação que é Jesus Cristo. Então esses fatos aqui é para revelar Jesus. Esses elementos não têm a finalidade em si mesma. Estudar o Apocalipse é ter a revelação de Jesus. Então tudo que nós temos que falar aqui é para revelar a pessoa de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, tem um tipo de revelação. As epístolas revelam Deus de uma maneira, revelam Cristo de uma maneira. A carta aos Hebreus, né, as epístolas gerais ali. E o livro do Apocalipse, a sua finalidade é revelar Jesus. Certo? Então Deus é quem revela. E Deus é quem mostra isso tudo aos seus servos. E Deus então entrega a um anjo. Você vai ver sempre no livro do Apocalipse um anjo acompanhando a João. E esse anjo vai notificar a João. Ok? Então vamos lá. E aí existe, se você observar, foi feita uma pesquisa, estava vendo uma palestra, o pastor falou que, se não me engano, acho que foi o pastor Carlos Cardoso que falou, se não me fala agora. E ele disse que apenas de 5% dos cristãos estuda a escatologia do Apocalipse. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque existe uma bênção da parte de Deus para aqueles que estudam. Observe só o versículo 2 e principalmente o 3, diz, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então João viu e testificou. Aí entra o versículo 3 que diz: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então observe que muito feliz é as pessoas que leem, as que ouvem e as que guardam as palavras dessa profecia. Porque assim, infelizmente existem líderes que falam para as pessoas que não precisam estudar escatologia, estudar Apocalipse, fala que é besteira, porque não tem nada a ver com o nosso tempo, irmão. Mentira. Nós estudamos sobre os sinais, o princípio das dores. Uma pessoa que fala que não há uma necessidade de estudar o Apocalipse e a escatologia, ele é contra a própria palavra de Deus. Se Jesus deu para nós, temos esse conhecimento e a pessoa vai contra a palavra de Deus, irmãos, vamos colocar uma observação nessa classe de ministro que luta contra o estudo escatológico da palavra de Deus. Infelizmente existe. Então há uma necessidade. Então o que é o livro do Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo. Aí João, no capítulo de 1, ele vai dar vários detalhes a respeito disso, né? Então ele vai ter aí a saudação dele. Então ele vai falar a maneira que ele viu Cristo, né? O aspecto, ele vai dar uma descrição da maneira que ele viu Cristo. E aí, então ele vai dar algumas informações, ele vai dar uma visão a respeito do trono. Uma hora nós vamos estudar sobre o trono, hoje não vamos estudar sobre o trono, mas uma hora nós vamos estudar sobre o trono, a plataforma do trono de Deus, que fica sobre o monte Sião, né, as suas rodinhas, né, nós estávamos falando sobre isso, né, o trono de Deus tem rodinhas, que rodas são essas? Estaremos estudando sobre esses tronos que existem lá. Aí o capítulo 2 e 3 vai falar sobre as 7 cartas da igreja, as igrejas que existiam na Ásia Menor, né, que são a projeção profética do tempo da igreja aqui na terra. E aí então entra o capítulo de número 4, que João ele vai relatar que viu uma porta aberta no céu, né, e chamou ele viu, então ele vai dar uma visão a respeito do trono de Deus. Aí então entra o capítulo de número 5. O capítulo de número 5 é uma visão a respeito do momento em que Cristo chega lá do céu para tomar o livro selado com 7 selos. Tem uma mensagem no canal da igreja, né? Nós ministramos aqui no domingo a respeito da lei do parente remidor, e nós falamos sobre esse livro, o livro selado com 7 selos, que é o livro
né, que testifica a escritura da terra, e Cristo, por ser o parente remidor, ele tem o direito de pegar da mão do juiz esse livro selado com 7 selos, porque ele pagou o preço do resgate da terra. E aí então o que acontece? Acontece que quando Cristo, que pagou o preço da nossa redenção para resgatar a terra, né, e tudo aquilo que o Pai criou, e aqueles que creem em Cristo, então agora ele tem um livro selado com 7 selos em suas mãos. É o capítulo 5, vai relatar sobre isso. E interessante que esse capítulo de número 5 aqui, irmãos, ele não é um momento futurístico. O capítulo 5 já aconteceu. O capítulo 5 já aconteceu. É quando Cristo ele é introduzido no céu. E quando ele pega esse selo, já aconteceu. Na verdade, quando João ele tem a visão apocalíptica, aproximadamente aí no ano 96 depois de Cristo, na verdade, essa visão do capítulo 5 é anterior a isto. Porque João estava preso no templo, quando Deus pega ele e leva para o terceiro céu, né, e lá não está preso no templo, lá é atemporal. Então Deus pega e revela, leva ele para o passado, em relação ao tempo no passado, porque na eternidade, né, é diferente do tempo. Então ele tem essa visão de quando Cristo chega lá. Aí acontece que entra então o capítulo 6. O que é o capítulo 6? É quando Cristo vai tirar os selos do livro que está selado com 7 selos, que é a escritura da terra, para ele provar que ele agora tem direito de vir tirar o posseiro da terra, que é Satanás. Só porque acontece que ele fez uma promessa, nós vimos isso em estudos anteriores, né, que alguns, aqueles que estiverem vigiando e orando, eles serão ávidos por não passar por essas coisas, porque cada selo que Cristo for tirando lá no céu, haverá uma consequência aqui na terra, e essas consequências ainda não iniciaram. Então o capítulo 6 é algo para nós que estamos no tempo, ainda não aconteceu. Se alguém perguntar assim, os selos já foi tirado? Já, se você leu o Apocalipse, né, na eternidade já aconteceu, já está consumado, mas para nós aqui no tempo ainda não. Amém? É porque assim, irmãos, que muitas vezes você tem que ter uma noção de tempo, de eternidade e o estado eterno. Esse Deus que é eterno, não tem nem início, nem meio, nem fim, ele, que é chamado de aiomos no grego, então ele vai criar o kairos. Aí dentro do kairos, que é a eternidade, ele vai criar, ou vai dar forma a tudo aquilo que ele tinha projetado. Então dentro da eternidade, ele cria todas as coisas. Dentro dessa eternidade está Cristo, tudo foi feito em Cristo Jesus, não vamos entrar em muitos detalhes. Então dentro de Cristo ele cria todas as coisas. É por isso que Cristo ele é o que é, o que era e o que há de ser, o que há de vir. Todas as coisas foram criadas nele. Gênesis capítulo de número 1 e versículo 1 diz o que? No princípio Deus criou os céus e a terra. Esse princípio é Cristo. Ou seja, em Cristo Deus criou os céus e a terra. Apocalipse capítulo de número 3 vai falar que Cristo ele é o princípio. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então dentro de Cristo Deus cria todas as coisas. Agora Deus vai dispensar, ou seja, vai dar forma para tudo aquilo que ele criou. E aí existe essa eternidade. Aí depois que ele formou a eternidade, na chamada obra Hexaemeron, lá de Gênesis capítulo 1, no 4º dia é que Deus vai criar o tempo, o sol, a lua e as estrelas. Então nós estamos presos aqui em um tempo. Deus não está preso no tempo. Esse mesmo Deus que nesse mesmo momento está aqui conosco, é o mesmo Deus que nesse mesmo momento está lá com Adão e Eva. É o mesmo Deus que para Deus não tem diferença, irmão. Para Deus nesse mesmo momento ele está vendo a queda de Lúcifer. Para esse Deus nesse mesmo momento ele está vendo os selos. Para Deus nesse mesmo momento ele está lá no tribunal de Cristo, está no juízo final, no novo céu e na nova terra.
Quando nós falamos que Deus é onipresente, é porque Ele está presente em todos os lugares no mesmo tempo. O mesmo Deus que viu o teu nascimento